Como tudo se polarizou nesse mundo, sobretudo no Ocidente, essa coisa de direita, esquerda e tal, o hip hop também se polarizou. Não sei se no mundo, mas aqui no Brasil a coisa está absolutamente polarizada. Então não é difícil você encontrar discussões aí sobre o rap é político, o rap não é político e tal, mas uma coisa muito curiosa é que muitas pessoas influentes no movimento hip hop têm insistido num ponto: o hip hop é de esquerda. Agora, será que é mesmo? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu nasci em 1975. Então, quando o hip hop surgiu, né, aqui no Brasil por volta de 1984, por aí, né? Foi com os primeiros raps começaram a aparecer lá, o Mais Que Linda Está do Black Juniors. Mais que linda está! A música do Pepeu surge também ali nos anos 80, né, na metade dos anos 80 e tal. Então eu tinha por volta de 9, 10 anos. Então eu vi surgir e eu ouvia tudo isso desde essa época. Então eu já fui inserido no mundo do hip hop desde muito cedo, porque os meus irmãos mais velhos, eles já vinham da época do funk, do soul, dos bailes da Chic Show do final da década de 70 no Clube Palmeiras, aqui em São Paulo, uma coisa que era muito conhecida e foi muito famoso na época. Então eu cresci ouvindo sobre isso, né? Então eu já estava dentro do contexto de ouvir essas músicas. Eu ouço soul music, eu ouço, né, a chamada black music desde criança. Então quando o hip hop aparece, sobretudo o break aparece primeiro, eu me inseri nisso desde criança. Então eu dançava break também, eu costumo dizer, as pessoas riem quando eu falo isso, mas é verdade. Cheguei a dançar break no circo lá, quando eu morava em Guarulhos, antes dos 10 anos de idade, né, que o break surgiu aquela novela da Globo, Partido Alto. Esse samba, amor, já desfilei na passarela. Que tinha uma abertura que era uma abertura de break, né? Os caras dançando break, tá? Aquilo foi uma febre nos anos 80. Vários filmes de break surgiram, como aquele Beat Street, na onda do break, o outro Break Dance surgiu. Então, várias coisas aconteceram e eu estava inserido nisso. Então, eu fui cativado por isso desde o começo. Então, eu vi o movimento hip hop surgir. Eu nunca fui rapper, fui DJ, eu fiz curso de DJ e tudo. Então, eu sempre fui muito envolvido com a cultura hip hop. Apesar de nunca ter sido um protagonista disso, de nunca ter sido alguém envolvido diretamente com o movimento e com pessoas do movimento, o movimento sempre fez parte da minha vida. Então eu me lembro, assim, quando eu mesmo comecei a ir aos bailes, né, os bailes da Chic Show aqui em São Paulo nos anos 90, no início dos anos 90, a Chic Show retomou os seus bailes em algumas danceterias, como a gente dizia aqui em São Paulo, né, tinha o famosíssimo Clube da Cidade, tinha o Projeto Radial. Mas eu ia muito, e ia muito mesmo, na Sunset Club, que era em Santana, na zona norte de São Paulo. A Sunset, que anteriormente tinha sido um baile de house music, né? Então eu ia lá para curtir house music na época. E anteriormente ainda tinha sido o California, que eu também frequentei ainda adolescente, que era a época do pós-punk, né, e punk rock e tal. Então eu curti muito isso aí, né, essas três fases daquele estabelecimento ali, que se chamou California e Sunset, e teve 3 fases musicais diferentes, das quais eu participei. Então eu me lembro, assim, como se fosse hoje, a primeira vez que tocou Pânico na Zona Sul dentro do baile da Chic Show. O baile praticamente parou, ficou todo mundo assustado com aquela contundência do Racionais MCs. Aquilo foi um solavanco na gente. Então eu sempre fui mergulhado nisso. Eu tinha por quê? Porque sumiu, né? Vários sumiram. Eu tinha muitos LPs e muitos sumiram. Dentre eles os LPs do Racionais, desde o primeiro, né? Os primeiros LPs, o Holocausto Urbano, o Escolha o Seu Caminho, o Raio X do Brasil, que são para mim 3 discos extraordinários do Racionais. Então eu tinha tudo isso em LP. Depois eu comprei o Nada Como Um Dia Após Outro Dia, eu já comprei em CD e tal. Então assim, eu acompanhei tudo isso. Eu tinha CD de um monte de grupo, tinha LP, como ainda tenho LP do Sistema Negro, LP do DMN, eu tinha muita coisa. Então eu sempre fui muito envolvido com o hip hop. E eu sempre fui muito envolvido também com esse lado político e contestatório do hip hop. Então eu cheguei também a fazer as minhas leituras de juventude impulsionado, né, e pelo hip hop, né, e orientado pelo hip hop. Então eu lembro quando eu li
por exemplo, a autobiografia do Malcolm X. Lá nos anos 90 eu li esse livro, fiquei absolutamente revoltado com tudo que eu li ali, né, e com aquilo que aconteceu com ele e com tudo que ele falava, né, a respeito do racismo, tudo. Eu mesmo respondia ao racismo que sofria muitas vezes, às vezes, muitas vezes que a polícia me parou e eu ficava bravo, eu ficava irritado. Então eu vivi tudo isso, gente, tudo isso. Mas eu nunca fui uma pessoa de esquerda. Nunca. Então eu nunca me vi obrigado a ser de esquerda porque eu ouvia rap, porque eu estava ali curtindo e absorvendo a cultura hip hop. Nunca. Né? Nunca isso me foi dito nas letras, sobretudo de modo direto. Indiretamente, alguns rappers tinham mais, né, digamos assim, eram mais orientados ideologicamente, eu diria. Você pega um rapper extraordinário como o GOG sempre foi um sujeito de esquerda e que ele fazia questão de falar, por exemplo, contra o capitalismo nas letras dele, né? Tem letras do Racionais, inclusive dessa primeira fase, em que eles falam, né, mal do capitalismo, tudo. Então, tudo isso estava ali, né? Mas ninguém se via obrigado a seguir essa tendência. Mesmo porque não era assim que o rap se apresentava. Obviamente que o rap sempre se apresentou, ou quase sempre, de maneira política, mais direta ou indiretamente, né? O rap é uma cultura multifacetada. O hip hop é uma cultura multifacetada. Então você vai encontrar grupos de rap que são mais politizados, sei lá, como o Public Enemy, né? Ou um rap de muita crítica social, como o NWA, né? De onde saiu o Dr. Dre, de onde saiu o MC Ren, de onde saiu o DDOC, de onde saiu o Ice Cube. Então você vai encontrar, de onde saiu o Eazy-E, né? Que já morreu. Então você vai encontrar grupos com crítica social muito poderosa, muito politizados, mas você também vai encontrar grupos que estão ali só tirando onda, fazendo música para diversão, como Fat Boys, como Digital Underground, onde saiu o Tupac Shakur. Então você vai encontrar grupos e vai encontrar contexto. O primeiro rap a fazer sucesso, que foi o Rapper's Delight, do Sugar Hill Gang, que sofreu muita crítica na época, inclusive das pessoas ligadas ao movimento hip hop. A música do Sugar Hill Gang não era uma música de protesto. O rap de protesto vai surgir, sei lá, depois, 5 anos, sei lá, depois que o movimento hip hop já existia. Porque ele nasce, obviamente, de um contexto, sobretudo, do apaziguamento das gangues lá no Bronx. As gangues que viviam ali se matando. E, de repente, depois de terem assassinado um pacificador entre as gangues, aí eles resolvem sentar, conversar e tal, e aí essa disputa passa para os bailes, para as picapes, né? Aí surge o África Bambata, aí surge o Kool Herc, o Grandmaster Flash, que vai criar o seu grupo depois, né? O Grandmaster Flash e The Furious Five, né? E que vai lançar aquele que é considerado por muitos o primeiro rap de protesto, né? Que é o The Message, né? Don't push me, 'cause I'm close to the edge. Não me impressiona, né? Que eu tô no limite. Então, essa letra é uma letra de protesto. E é considerada por muitos, talvez não seja, mas é considerada por muitos a primeira letra com contundência. E ela saiu em 1982. Né? Então, o rap surge no final dos anos 70, 79, por aí. Então, em 82, o Grandmaster Flash lança The Message. Mas, assim, a cultura sempre foi multifacetada. Né? No Brasil, ela ganhou essa conotação mais à esquerda, porque, obviamente, os grupos de rap eles foram tutelados lá no início por movimentos políticos de esquerda. Então, houve aqui no Brasil essa tutela. Então, sei lá, o Racionais sempre fala, o Brown falava sobre isso, fala sobre isso, né, que eles tinham lá encontros recorrentes no Guelé 10, no Instituto da Mulher Negra, lá da Sueli Carneiro, e a Sueli Carneiro é uma pessoa bastante de esquerda, tem aquela frase dela famosa de, entre direita e esquerda continua sendo preta, mas ela fala que não, que assim, ela sempre teve um posicionamento político específico. Ela fala isso, por exemplo, na entrevista que ela deu para o Mano Brown, no podcast dele, que acho que foi extinto, né, o Mano a Mano. Então, se você ouve lá essa entrevista, e eu depois, inclusive, escrevi um artigo longo sobre isso, ela fala isso lá. Ela é uma pessoa bem de esquerda, ela tem uma posição política bem definida, ela é de esquerda. O Guelé 10 era de esquerda, é um movimento político feminista de esquerda. E também o Milton Salles, não podemos esquecer, né, o Milton Salles que foi
o mentor do Racionais MCs, o organizador político do Racionais, toda aquela postura do Racionais do início, não damos entrevista, não fazemos isso, não fazemos aquilo, foi o Milton Salles que, né, articulou. O Milton Salles é do PT, né? Então é óbvio que vários grupos tiveram essa orientação por conta da proximidade que esses grupos tinham com movimentos políticos de esquerda aqui em São Paulo, sobretudo, né? E também em outros lugares, como eu falei do GOG, que é de Brasília. Mas eu, como alguém que ouvi hip hop a vida toda, nunca me obriguei a ser de esquerda, nunca fui obrigado, nunca fui pressionado a ser de esquerda por conta do hip hop que eu ouvia. Não porque eu não estivesse entendendo nada. Porque eu sempre tive uma postura contundente, eu sempre lutei contra o racismo, eu sempre falei a favor das pessoas negras e tal, sempre, minha vida inteira, porque eu venho de uma família de pessoas pretas. Meus irmãos são pretos, e são, o meu irmão que vem antes de mim, ele é 10 anos mais velho do que eu. Então eu peguei já irmãos bem mais velhos do que eu, com muita consciência racial, do seu lugar no mundo e tudo. Então eu nunca fui uma pessoa alienada. E eu sempre fui a par da crítica social e da contundência do rap, sempre. Mas eu nunca me obriguei a ser uma pessoa de esquerda. Nunca vi assim, não, tenho que ser, não, porque faz todo sentido pra mim. Não, não aconteceu. Não aconteceu. Eu fui ler Marx, o Manifesto Comunista, eu já era, né, adulto, já era velho, né, quando eu fui, vou ler isso aqui. Né? Aí eu fui ler. Né, mas eu li o Rota 66, por exemplo, do Caco Barcelos, eu já tinha... minhas questões com a polícia, fiquei com mais raiva ainda na época que eu li esse livro. Então, assim, isso aconteceu, mas não, e eu acho que aconteceu com muita gente, de você simplesmente não se filiar partidariamente a nenhuma ideologia, digamos assim. Agora, não é porque eu não me filiei que o rap não é de esquerda, não é porque muitas pessoas não se ligaram a isso, que o rap então não é... O argumento não é esse, né? Então, o argumento assim é fraco. Eu dizer, porque eu não quero ser de esquerda e não fui, o rap não é. Né? Não, mas não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que, segundo a própria história do hip hop, o hip hop nunca foi circunscrito a um posicionamento ideológico específico. Isso é real. Né? Assim, você vai ter, claro, como eu falei, grupos de rap que são posicionados à esquerda. Tem rap revolucionário, tem lá, sei lá, o Eduardo aqui em São Paulo, né? Que era do Facção Central, né? O Eduardo é um cara, ele se julga comunista. Agora, porque o Eduardo é comunista, o hip hop é comunista? Não. Né? O hip hop é americano, o hip hop nasce nos Estados Unidos. O hip hop é fruto da cultura americana. O hip hop não é africano. O hip hop não é uma cultura de matriz africana. Ela é uma cultura tipicamente americana, né? Antes que alguém venha me corrigir, não é estadunidense, não, é americano mesmo, tá? Estadunidense é fetiche de latino e de esquerdista latino, sobretudo, tá? É uma cultura americana. E assim, os Estados Unidos é o berço do capitalismo contemporâneo. O hip hop sempre foi envolvido em ostentação. Pega os rappers, mesmo os rappers lá do começo, né? Pega os rappers do gangsta rap, né, ostentando seus carros, aqueles carros todos, né, com aquelas molas, eu esqueci como é que chama, aqueles carros tunados todos lá, e aqueles colares de ouro, né, gigantescos, toda aquela estética de ostentação do hip hop. Ué, como é que uma estética como essa pode ser anticapitalista? É óbvio que ela não é. É óbvio que não. É óbvio que está circunscrita na ideia do hip hop desse período a ideia de que, não, você tem que ter poder também. Então, é um movimento de exaltação do negro, é um movimento de autoafirmação, de crítica social, mas ele não é necessariamente anticapitalista. Não é porque o rapper fulano, cicrano ou beltrano são comunistas de esquerda e tal, que você pode falar, você aí que quer ser guardião do hip hop, dizer que o hip hop é comunista, é de esquerda. Não, não é. Você vai me desculpar, mas não é. Não é. Porque não nasceu assim. Nasceu com um grupo X, ao África Bambata era ligado ao The Spades, o The Spades era ligado aos Panteras Negras. Tá bom. Mas o África Bambata não é o único grupo de rap, não é o único DJ que surgiu. Não. Outros grupos, outros rappers surgiram e não se filiaram a ideologias específicas. Então você vai ter muitos rappers que são, sei lá, panafricanistas,
que são ligados ao Marcus Garvey, e o Marcus Garvey, ele era anticomunista, inclusive. Então, quer dizer, como é que você pode dizer que o hip hop é de esquerda porque você quer? Né? Porque você é um cara de esquerda, é comuna, e não, tem que ser... Não, não é, não, desculpa, não é. Não é. As pessoas não são obrigadas. Eu não tô dizendo também que ele é de direita, tá? É isso aí. Não, eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo que o rap é de direita. Eu tô assegurando que o hip hop é um movimento, uma cultura que é uma cultura politizada, certo? Então sempre foi politizada, mesmo que indiretamente ela é politizada. Nasceu politizada. Ela é essencialmente progressista no sentido de, né, dentro da sua crítica social está embutida a luta contra as desigualdades, a luta contra a injustiça, a defesa daqueles que são menos favorecidos. Então, claro que é progressista nesse sentido. Agora, veja, o movimento abolicionista brasileiro, que é um movimento que também era contra, né, a escravidão, que era contra a desigualdade, que era em favor dos mais necessitados daquela sociedade, que eram as pessoas escravizadas, os escravos e tudo, não era um movimento de esquerda. André Rebouças era um liberal, Luiz Gama era um liberal, Joaquim Nabuco era um liberal. Você tinha pessoas que eram mais à esquerda dentro do abolicionismo? Sim, você tinha. Ferreira de Menezes, por exemplo. Mas ele não era. O movimento abolicionista brasileiro foi um movimento liberal. Não era de esquerda. Eles eram chamados de comunistas, inclusive, e se defendiam de ser chamados de comunistas. Luiz Gama escreveu sobre isso. André Rebouças escreveu sobre isso. Luiz Gama falou, não me liguem à Internacional, não. Eu não sou um agente da Internacional. Então não é, tá, gente? Não é. Então não queiram ser guardiões do hip hop, achar que vocês brasileiros aqui, que nem criaram a cultura, podem ser donos do hip hop. O hip hop é politizado? É, concordo. O hip hop é, nesse sentido, progressista? Tá bom, concordo. Mas tem muitos elementos do hip hop que são conservadores. A própria preservação da cultura hip hop. Quando surgiu o trap, quantos rappers não ficaram falando isso aí não é hip hop, isso aí não é rap. Até hoje, tem rapper que acha que o trap não é rap. Quando surge uma coisa muito... Quando surgiu Lil Nas X, quantos rappers olharam o Lil Nas X, que é um rapper que é gay, e falaram, não, esse cara aí não. Quanta misoginia aí não tem no rap? Agora, veja, eu também não sou a favor de que os rappers parem de cantar determinadas músicas se eles, né, assim desejarem, porque agora o politicamente correto impõe isso. Não, o rap é politizado e é subversivo. Não precisa se enquadrar dentro de ditames que a sociedade vai ditando pra ele. Não, ele é subversivo também, por natureza. E agora, por que essa subversão também não é uma subversão política? Porque agora eu tenho que gostar de hip hop e apoiar o Lula. Eu não tenho que apoiar Lula nenhum. Tô vendo aí agora, nós estamos na vigência do governo Lula. Um monte de coisa errada acontecendo para os mais pobres. Vai no mercado, se você vai no mercado, você tá vendo. E não é culpa do governo? Não tô vendo rapper falar de nada disso. Não tô vendo ninguém falar nada no movimento hip hop, não tem ninguém falando disso. Por quê? Porque o Lula sempre ajudou a gente, então a gente não pode falar nada. É? Então o rap agora se submete, o hip hop se submete porque escolheu uma ideologia, agora precisa ficar defendendo essa ideologia. Então, é isso, tá? O hip hop não é de esquerda, eu não tô falando só uma opinião minha. Pela própria história do hip hop, fica claro que ele não é um movimento, uma cultura que é de esquerda, que é comunista, que não é. É uma cultura. Uma cultura, ela é multifacetada, ninguém tem dono. Não tem dono. Ela caminha por si própria. Se quiser existir um rap de direita, vai existir. Se as pessoas ouvirem e gostarem, tá aí. Mais uma coisa. Se as pessoas não gostarem, aí tá bom. Então o cara vai ter que parar. Agora, você não pode proibir o cara. Você não pode ficar... não pode, rap de direita, Não, primeiro que assim, rap de direita, rap de esquerda já tá... Entendeu? Você já tá querendo amarrar o negócio. A cultura tem que ser livre e ela tem que transitar livremente onde ela própria for conduzida. À direita, à esquerda, ao centro, onde as pessoas quiserem. Quem tem que medir isso, se é bom e se é ruim, é o público. E não você que quer ser guardião do hip hop, porque você escolheu ser de esquerda. Você escolheu ser de esquerda, eu não escolhi. E eu continuo amando o hip hop do mesmo jeito. Talvez igual ou mais do que você que tá aí querendo me encher as paciências. Então é isso. Se você é um cara de esquerda, é um cara de direita, gosta de hip hop e tal, deixa seu comentário aqui, diz o que você acha. Se você acha, não, eu sou o porteiro do hip hop, quem não é de esquerda não vai entrar, né? Ou você acha que não. Agora, não é de direita também, tá?
tem elementos conservadores bons de preservação da cultura hip hop, de preservação de um jeito de ser que é próprio do melhor conservadorismo, que você pode encontrar uma série lá no canal da Valete. Antes de eu começar a gravar esses vídeos aqui pro meu canal, eu tava gravando lá pro canal da Valete. Tem lá uma série inteira sobre conservadorismo. Você vai encontrar muitas coisas ligadas ao hip hop nessa minha série aí. Então não é só... É porque, claro, antes de terminar, e já tá ficando longo esse vídeo, é claro que se você tem como conservador tudo de ruim, e é isso que esses caras fazem, então para quem é de esquerda, tudo que é à direita é o demônio, é fascismo. Então é claro, você vai querer se afastar disso, mas isso também não é verdade. Nem tudo à esquerda é gulag, nem tudo à direita é fascismo. Tem nuances nessas coisas que precisam ser respeitadas, e é bom que sejam, senão não há diálogo. Senão a cultura hip hop vira um dogma. E se virar um dogma já era, acabou, morreu. Então, deixa aqui seu comentário, diz o que você achou, e a gente se encontra no próximo vídeo.